Olá, concurseiros de plantão, aqui que vos fala, professor Gabriel Pacheco. Pessoal, vamos entrar aqui agora, né, na identificação e na descrição do propósito barra objetivo que nós temos de cada um dos processos habilitadores, né? Lembrando, né, o propósito é o objetivo, existem bancas que consideram, mas você tem que lembrar que quando você fala do próprio COBIT 5, você tem objetivos de controle, tá? Esse ponto nós não vamos entrar nessa aula, por quê? Porque é um ponto bem extenso, bem considerável, e diz respeito somente a 5% das questões que cobram conteúdo de processos habilitadores aí dos senhores. Então eu prefiro 1000 vezes que esse conteúdo seja trabalhado ali, o quê? Descrito nos comentários, né, que vamos ter aí, né, das questões, seja um comentário feito por mim, seja um comentário feito por algum outro professor. Beleza, então? Pode ser? Pachecão, pode ser então. Pacheco, de onde que a gente tira nossos processos habilitadores, né? Você tira os processos habilitadores justamente desse guia aqui, né? Processos habilitadores, ou habilitadores de processos, enabling process. Outro ponto, quais são os processos habilitadores? Você já viu previamente quais são os nossos processos habilitadores. O Pacheco pediu para vocês, inclusive, já decorarem, né, os processos habilitadores. Então, algumas características que você vai ter que levar já para a tua prova a partir de agora, quando a questão for o quê? Processos habilitadores do nosso COBIT 5, ok? Primeiro ponto, a localização de cada processo. Então, você vai ter que lembrar que você tem 5 domínios, né? O domínio avaliar, dirigir e monitorar, que basicamente tem como característica, tem como definição aí objetivo dar as diretrizes específicas e avaliação, né, gente, do seu plano estratégico da organização com o uso da tecnologia da informação do teu órgão, ok, da tua organização. Alinhar, planejar e organizar, onde você vai ter o que basicamente o que é o foco de planejar o que vai ter que ser feito, afinal de contas, para poder atender às necessidades que nós temos onde levantadas lá no avaliar, dirigir e monitorar, nos processos utilizados, né, aqui dentro, basicamente é o quê? O que eu tenho que fazer para atender às necessidades das partes interessadas. Pronto. Construir, adquirir e implementar, ou seja, o que eu vou construir, o que eu vou ter que adquirir dependendo da situação, o que eu vou ter que implementar, ok? Dentro daquela ideia dos nossos processos, entregar serviços de suporte que eu não vou colocar, afinal de contas, alguma coisa ali da tecnologia da informação para poder funcionar, eu vou utilizar os processos que estão aqui dentro nesse exato momento. Estou planejando, estou adquirindo, estou entregando, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que monitorar, ok? E é isso que vai acontecer. Outra característica, né? Algumas bancas colocam, né, até nos dias atuais ainda, as 3 primeiras letras no nome de cada processo. Então lembre-se que se você tiver no domínio avaliar, dirigir e monitorar, inicia com EDM, tá vendo aqui, ó? Se você estiver falando do alinhar, planejar e organizar, inicia com APO, o nome. Se você estiver trabalhando no construir, adquirir e implementar, inicia-se então com BY. Se você estiver no entregar, serviço e suporte, inicia com o nosso DSS, ok? Monitorar, avaliar e analisar, começa com as letras MEA. Lembre-se sempre disso aqui. Cada processo, quando você pega dentro do COBIT, eles são descritos por alguns itens, ok? Você vai ter então que a identificação do seu processo. Você tem o quê? Que é o nome, né? A identificação do processo é basicamente o nome, o mesmo nome que nós temos aqui. Você tem então que a descrição do processo, o que ele é, afinal de contas, para que ele serve, propósito geral do processo, né? O que você quer alcançar com aquilo ali, metas em cascata relacionadas, metas e exemplos de métricas específicas do processo, matriz de responsabilidade associando os papéis às tarefas, ok? Descrição detalhada das práticas do processo, título e descrição, entradas e saídas necessárias, detalhamento das atividades que você vai ter no teu processo, orientações relacionadas referenciando outros modelos e padrões, além de documentação adicional, ok? O que a gente vai trabalhar aqui, entendeu? Nas nossas aulas.
identificação, descrição e alguns deles com um propósito geral e uma explicação. Por quê? Daqui para baixo, cara, do jeito que eu falei, menos de 5% das questões que cobram processos habilitadores acabam cobrando esse conteúdo. Bacana? Vamos começar aqui então? Pega aqui para mim, quando a gente fala então do nosso EDM, né, do nosso domínio EDM, que é o nosso domínio avaliar, dirigir e monitorar. Lembre-se sempre, cheguei aqui, quais são as duas palavras-chave que vão identificar se esse processo é do EDM? São as palavras assegurar e garantir, tá bom? Primeiro deles, assegurar e garantir o estabelecimento e manutenção do framework de governança. Algumas bancas ainda colocam em inglês, tá? A FCC é mestre em fazer isso, né? Ensure Governance Framework Setting and Maintenance, ok? Onde você vai ter o quê? É um processo que analisa e articula os requisitos para a governança empresarial de TI e coloca em prática e mantém estruturas, princípios, processos e práticas habilitadores com esclarecimento de responsabilidades e autoridades para alcançar a missão, metas e objetivos da organização. É basicamente um processo que está dizendo o seguinte, cara, eu tenho que ter um processo para poder estruturar esse negócio todo, para poder organizar essa parada toda. Entendeu como é que é? Pronto, é o nosso assegurar, garantir o estabelecimento e manutenção do framework de governança. Ele faz isso. Entendeu como é que é? Ah, Pacheco, beleza, beleza. EDM 02, assegurar, garantir a entrega de benefícios. Ele otimiza o valor que é entregue ao negócio, ok? Um valor que é medido, inclusive, em utilidade e garantia, né? O que é utilidade? Para que eu vou usar aquele negócio? E a garantia? Eu tenho a garantia que aquilo ali que ele está atendendo vai ser entregue mesmo? A partir de processos de negócio, serviços de TI e ativos resultantes de investimentos feitos na tecnologia da informação. Beleza? O nosso, garantia e entrega de benefícios. Ok? Pegaram como é que funciona? Joia? Pega aqui o nosso próximo processo. Assegurar / garantir a otimização de riscos. Assegura que o apetite e tolerância a riscos, ou seja, o quão, afinal de contas, você na organização consegue suportar aqueles riscos da organização, seja entendido, articulado e comunicado, e que o risco ao valor empresarial relacionado ao uso de TI é identificado e gerenciado. Ok? Garantir ou assegurar a otimização de recursos. Assegurar que há habilidades adequadas e suficientes relacionadas à tecnologia da informação estão disponíveis para suportar os objetivos empresariais efetivamente a um custo ótimo. Veja que quando a gente pega o nosso EDM 02, que trata do quê? Trata justamente aqui da nossa entrega de benefícios. O nosso EDM 03, né? 03, por conta do DM, né, gente? Dá um trava-língua às vezes, né? Otimização de riscos e o 4, otimização de recursos, eles são o quê? Uai, Pacheco, eles estão atuando diretamente com os nossos próprios objetivos de governança que nós temos, né? Ô, meu garoto, se tu lembrou disso do nosso primeiro bloquinho aqui, não é, de aulas, meus parabéns, muito obrigado. O professor está dos mais felizes de estar trabalhando contigo. Se você não lembrou, o professor continua feliz. Bacana? Então toma nota disso aí da mesma forma, porque tem essa relação íntima mesmo. E dali em diante você tem o quê? O nosso EDM 05, assegurar, garantir a transparência para os stakeholders, né? Ensure stakeholders transparency. Assegura que o desempenho, conformidade e reporte, ou seja, o relatório, né, o reporte que você vai ter, né, da TI, são transparentes para os stakeholders, aprovando as metas e métricas e ações de remediação necessárias. Veja então que são o quê? Processos extremamente relacionados ao quê? Justamente a minha estratégia organizacional. Você reparou isso? Por isso que tá da governança, por isso que é da alta diretoria, né, Pacheco? Beleza, meu garoto? Exatamente. Diretamente relacionados. Ou seja, estou garantindo que a governança existe, estou trabalhando em cima do quê? Da otimização de benefícios, otimização de risco, otimização de recursos e estou sendo transparente com os meus stakeholders. São os meus 5 processos que eu tenho da meu
do meu primeiro domínio. Entendeu? Que é o meu domínio que é EDM, que é o meu domínio que avaliar, dirigir e monitorar. Ah, ponto de observação. Você que é da área de TI, isso aqui já foi foco, inclusive, de prova discursiva, tá? Então, cara, é muito interessante que você tenha também um domínio bem forte, um domínio bem interessante do conteúdo para poder conseguir tocar a sua prova, não somente as questões objetivas, tá? Mas inclusive questões discursivas. Se eles colocam na tua prova ali, né? Não só para quem é da área de TI, né? TI tem caído muito, inclusive, em concursos vamos colocar, da carreira de gestão, né? A gente tá de administração pública, tem caído bastante para fiscal, para controle, tem caído para segurança pública de forma muito intensa e para mim é um caminho aí sem volta. Entendeu como? Você tem que aprender, pronto, acabou e segue o baile, é isso que você tem que fazer. Então o que que vai acontecer nesse momento? Nesse momento, tá na tua prova, no conteúdo, cara, tudo que eu estiver apresentando para vocês tenha domínio e inclusive exercite a escrita de textos, tá? Textos dissertativos, né? Questões, inclusive, ali de até 20 linhas, relacionadas ao respectivo assunto. Pega aqui para mim, então, o nosso APO. Domínio, né? APO, que é o nosso primeiro domínio de gerenciamento, de gestão que nós temos de processos. Alinhar, planejar e organizar. APO 01. Gerenciar o framework de gestão de TI. Assim como você tem o quê? Um que vai assegurar, não é, que vai garantir que existe um framework de governança, você precisa também de um processo que faça o que para você? Como está no nível de gerenciamento, que ele gerencie o teu framework de gestão de TI. Esclarece e mantém a missão e visão da governança corporativa de TI. Implementa e mantém mecanismos e autoridades para gerenciar informação e uso de TI na tua empresa. Entendeu como é que é? Que massa, Pacheco. Beleza, beleza. Show de bola? Não tem muita dúvida em relação a isso aqui, né? Gerenciar a estratégia. Aqui você vai ter o que, então? Você vai fornecer uma visão holística do negócio e ambiente de tecnologia da informação atual, direção futura e das iniciativas requeridas para migrar para o ambiente futuro desejado e vai alinhar os planos de tecnologia da informação aos objetivos de negócio. Galera, não existe estratégia atual organizacional sem que você tenha um alinhamento da tecnologia da informação aos objetivos de negócio, tá? Por quê? Tudo que você faz, absolutamente tudo que você faz na tecnologia da informação tem que estar atendendo ao quê? Tem que estar atendendo a uma necessidade negocial, meu parceiro, porque senão você está fazendo aquilo ali à toa na tua organização. Entendeu como é que é? Gerenciar a arquitetura corporativa. Estabelece uma arquitetura comum constituída de camadas de processos de negócio. Veja que não é a tua arquitetura. Não estou falando de infraestrutura de TI, criatura, tudo bem? Olha lá. Constituída de camada de processos de negócio, informação, dados, aplicativos e tecnologia para realizar de forma eficaz e eficiente as estratégias de TI e de negócio, criando modelos e práticas-chave que descrevem a arquitetura de linha de base que você vai ter. O que é uma arquitetura de linha de base? Todas as vezes que você fala de uma linha de base, todas as vezes que você fala sobre uma linha de base, é o quê? É uma definição autorizada, é uma definição pré-definida de algo que você vai trabalhar. Então, quando você fala da arquitetura de linha de base, o seu gerenciar a arquitetura corporativa tem justamente essa característica. Qual que é a característica? Eu tenho que trabalhar em cima do quê? De uma linha de base que me diga quais são os processos de negócio, informação, dados, aplicativos e tecnologia para poder atuar com o COBIT 5. No caso aqui, com o respectivo quê? Gerenciamento dessa arquitetura corporativa. Veja, gente, que cada um desses processos existe um momento, né, que você pode entrar com ele, né? Cada um deles você pode, afinal de contas, trabalhar em um ciclo com 7 fases, não é isso? Ah, Pacheco, show de bola no momento da implementação. Cada um deles você pode ali evoluir, né, o nível de capacidade de cada um desses processos, né, dos 6 níveis que nós temos e por aí vai, ok? Ah, Pacheco, são 5, deixa de ser louco, né, do 0 ao 5, né? Então são 6. Gerenciar a inovação. Né, muita galera está falando, né, afinal de contas, o que? Transformação digital, inovação na administração pública, por aí vai. Isso aqui tomou um corpo muito grande no COBIT 2019 já, né? E nos dias atuais a galera não para de falar disso na administração pública, não é verdade? Pois é, então pode ficar ligado nesse tipo de processo aqui.
Mantenha uma consistência de TI, tendências de serviços relacionados. Tendências por quê? Tendência, o que, que eu posso fazer de bom, o que, que eu posso fazer de inovador, o que, que eu posso fazer de novo. Afinal de contas aqui, mesmo que eu utilize os mesmos processos, mesmo que eu utilize os mesmos recursos, mas de forma diferente, com o uso da tecnologia da informação. Identificando então o que? Oportunidades de inovação. E planeja como se beneficiar a partir de inovação em relação às necessidades de negócio. A PO05, gerenciar o portfólio. Olha, portfólio, você sempre tem que diferenciar portfólio de programa e projeto. Portfólio é o quê? É um conjunto de programas, projetos, operações, ações, seja o que você for utilizar, para você poder atender um planejamento estratégico, não é? Então, olha o que o nosso gerenciar o portfólio vai fazer aqui, do jeito que eu sempre vou falar. Não precisa implementar tudo. Não precisa implementar tudo, combinado? Executa a direção estratégica para investimentos alinhados com a visão da arquitetura empresarial e características dos investimentos e restrições de recursos e orçamento, ok? Então ele vai do quê? A direção. Por quê? Eu posso utilizar meu portfólio minimamente de duas formas, entendeu? Primeira das formas é justamente saber onde que eu estou investindo capital, onde que eu estou investindo a parte financeira da minha organização, entendeu? E a segunda forma, priorizando os recursos que serão utilizados para poder atender o meu planejamento estratégico. Tomou nota disso aí? Então ele vai fazer realmente esse direcionamento estratégico, né? Beleza? Vamos embora, gente. A PO06, gerenciar orçamento e custo, ok? Gerencia as atividades financeiras relacionadas à TI, tanto nas funções de negócio como na de tecnologia da informação, cobrindo orçamento, gerenciamento de custo e benefício e priorização de gastos, né? Basicamente é o quê? Cara, o que eu vou gastar, como e por que na tecnologia da informação? Pronto, acabou. É isso que ele está falando, ok? Gerenciar recursos humanos. Fornece uma abordagem estruturada para assegurar a ótima estruturação, colocação, direitos de decisão e habilidades de recursos humanos. Aqui nós entramos com o que, inclusive? Gestão por competência, alocação, caderno de encargos, quem afinal de contas tem que trabalhar exatamente onde, dentro da TI, ou encargos correlacionados à TI. Gerenciar relacionamentos. Gerencia o relacionamento entre o negócio e tecnologia da informação de maneira formalizada e transparente, que assegure um foco na realização de resultados de negócio. O que é basicamente o quê? Relacionamento entre negócio e TI. Relacionamento entre negócio e TI. Ah, Pacheco, não é afinal de contas com fornecedor? Não, fornecedor é outros 500. Aqui eu estou falando do quê? Do relacionamento entre o quê? A área de negócio, que é quem pede, quem demanda, e a área de tecnologia da informação, que é quem atende, quem realiza. Gerenciar acordos de serviço. Alinha serviços e níveis de serviço fornecidos pela TI com as necessidades e expectativas da organização, incluindo a identificação, especificação, desenho, publicação, acordo e monitoração de serviços, níveis de serviço e indicadores de desempenho, tá joia? Lembrando, né, gente, o que é um acordo de nível de serviço? É um acordo feito entre um provedor externo e um cliente interno para poder dizer qual é o nível de serviço, o percentual de qualidade, vamos colocar ali o tempo de disponibilidade, tempo de resposta, tudo isso que você tem de um serviço por parte de um fornecedor, ok? E do outro lado, do lado de cá, certo? O que você tem que disponibilizar, afinal de contas, para que aquele serviço seja provido, né, de forma adequada para você, beleza? Lembrando, acordo de nível de serviço não tem característica contratual. Ele pode complementar teu contrato? Pode, mas ele não tem a característica contratual. Beleza? A PO10, agora sim, gerenciar fornecedores. Veja que no relacionamento você está falando do quê? Área de negócio e TI. Quero falar, afinal de contas, do cara que está me fornecendo um serviço. Quero falar, afinal de contas, de quem eu estou comprando. É gerenciar fornecedores, managed suppliers, ok? Gerencia serviços relacionados à TI, fornecidos por todos os tipos de fornecedores, para atender os requisitos da empresa. Claramente, todos os tipos de fornecedores que te fornecem o quê? Algo que esteja relacionado à tecnologia da informação. Tudo bem? Joia! Incluindo a seleção de fornecedores, gerenciamento do relacionamento com o fornecedor. Aqui que a galera às vezes confunde, né?
Mas quando você fala do gerenciamento do relacionamento com o fornecedor, aí é fornecedores. Gerenciamento do relacionamento é o quê? Aí é a área de negócio com a área de TI, ok? Gerenciamento de contratos e revisão e monitoração de desempenho de fornecedores, ok? Então aqui também acontece o gerenciamento de contratos? Também. Algumas questões eu já vi inclusive elas colocando, como por exemplo uma comparação, né, do COBIT com IT, com PMBOK, aí falando lá que quando você trabalha com PMBOK, você tem o gerenciamento de fornecedores no COBIT sendo feito em um processo só, e no PMBOK, não é? Quando você fala do gerenciamento de partes interessadas, né, versus contratos, isso é feito dentro de um outro tipo de processo, né, que é o próprio gerenciar contratos, né, tal e tudo mais, isso tá certo. Outra coisa que você tem que ter em mente é o quê? Tome bastante cuidado com essas questões comparativas, né? As bancas adoram ficar comparando frameworks, principalmente COBIT, ITIL e PMBOK, bacana? Gerenciar a qualidade ou gerenciar a qualidade. Hein? Define e comunica requisitos de qualidade para todos os processos, procedimentos e resultados de negócio relacionados, incluindo controles, monitoramento contínuo e uso de práticas comprovadas e normas na melhoria de qualidade. Né? Lembrando, gerenciar a qualidade é algo que tem que acontecer o quê? Desde o início de um processo que envolva TI até seu término, tá? Não existe mais aquele esquema de você achar que vai gerenciar a qualidade só pegando os resultados. Isso não existe mais, combinado? Gerenciar riscos, identifica, avalia e reduz continuamente os riscos relacionados à TI, dentro de níveis de tolerância estabelecidos pela gerência executiva da empresa. Muita atenção em relação a gerenciar riscos, porque eles podem fazer relações bem íntimas, ok? Com a sua norma 31.000, com a sua norma 27.005 e também com a disciplina de gerenciamento de riscos que tu tem dentro do PMBOK, tá joia? Bastante atenção em relação a esses pontos que eu estou colocando para vocês, joia? Gerenciar a segurança. Define, opera e monitora um sistema de gestão de segurança da informação. Aqui é outro ponto que você tem que prestar atenção também, porque eles podem fazer relações bem íntimas com as normas 27.000, 27.001 e 27.002, combinado? Que nós temos dentro de tecnologia da informação. Podem fazer essa relação? Podem sim. Buy, build and acquire and implement. Construir, adquirir e implementar. Primeiro deles, se eu estou construindo, se eu estou adquirindo, se eu estou implementando, eu não estou mais em momento de portfólio. Eu estou no momento de quê? De realizar, de fazer, de executar. Não é isso que vai acontecer? De montar, de construir. Tá bom? Então eu entro com gerenciar programa e projetos. Gerencia todos os programas e projetos a partir do portfólio de investimentos alinhado. Ha! Com a estratégia, gostou? Bacana então, né? Então eu entro com o quê? Meu programa e meu portfólio, meu programa e projeto, meus programas e meus projetos, na verdade, de acordo com o quê? Com o portfólio já pré-estabelecido, não é isso que está acontecendo, e com uma gestão de custos, uma gestão de recursos a serem gastos, já pré-definida. Ok? Inicia, planeja e executa programas e projetos e encerra com uma revisão pós-implementação. Ele pode falar do PMBOK? Pode. Pode falar do Prince2? Pode. Pode falar do uso do Scrum? Pode. Pode falar do uso do Zope, Pacheco? Pode. Ok? Zope, que esse aqui é o único que acho que você nunca ouviu falar, não é? Mas já vi cair em provas, né? Provas de institutos, provas mais regionais, eu já vi cair isso aqui. Quando eles falam, né, dessa relação. Gerenciar a definição de requisitos. O que é um requisito? É uma necessidade. É algo que precisa ser atendido, né, como uma solução. Então ele identifica soluções e analisa requisitos antes da aquisição ou criação para assegurar que eles estão alinhados com os requisitos da estratégia da empresa, cobrindo processos de negócio, aplicativos, informações, dados, infraestrutura e serviço. Gerenciar a identificação e construção de soluções. Estabelece e mantém soluções identificadas de acordo com requisitos da empresa, não é? Então o que ele faz? Ele vai manter essa solução identificada, cobrindo o desenho, desenvolvimento, aquisição e parceria com fornecedores, não é? Veja que aqui você tem uma relação muito grande com o quê? Inclusive com a parte de fornecedores, né? Então vamos falar o seguinte, Pacheco, ele pode afirmar que os processos que nós temos no COBIT, eles se correlacionam em diversos momentos? Pode, ele pode afirmar isso, eu já vi isso cair em prova. Tudo bem? O negócio que você não pode é confundir o quê? O que um processo faz com o que o outro processo faz.
Aí você não pode confundir de jeito nenhum. Gerenciar a disponibilidade e capacidade, ok? Isso aqui é um processo que, inclusive, já foi muito, muito, muito cobrado mesmo quando você fala da relação que você tinha, né? Aí na mesma época, né, de cobrança intensa, entre ITIL 3 e COBIT 5. Bacana, já foi muito foco. Por quê? Uma coisa é você falar da capacidade, outra coisa é você falar da disponibilidade. O que seria a minha capacidade? A sua capacidade é o quê? Se você precisa atender 5 acessos simultâneos, você tem que ter a capacidade de atender esses 5 acessos simultâneos e um pouco acima. A disponibilidade, o seu serviço de TI, o seu recurso de TI, tem de estar disponível para esses 5 acessos simultâneos durante o período que eles precisarem. Entendeu como é que é? Isso, gente, é gerenciado de forma separada na ITIL. Eita, Pacheco, ITIL 3, né, velho? Pois é. Então pode ficar ligado, porque tem questões que fazem essas comparações entre esses processos. Combinado? Pode ficar ligado, ok? Se você for responder uma questão, não tá errado, não. Porque lá na ITIL eram 2, na ITIL 3, aqui é somente um processo, ok? E inclusive eles colocaram o quê? Eles colocavam em algumas questões o que poderia ser respondido na ITIL 3 com a gestão da capacidade, né? Ah, o cara ali chegou, trabalhou com, vamos colocar ali, trabalhou com a tentativa de ter um sexto acesso simultâneo, entendeu? E esse sexto acesso simultâneo falhou. Aí ele colocava que era gerenciamento de incidentes, não era de capacidade. Era por quê? Porque não tinha sido identificado no início, lá na ITIL, não tinha sido identificado no início que você tinha que ter a capacidade de atender 5 acessos simultâneos e mais um pouquinho. Balanceia as necessidades atuais e futuras. Olha, é tudo a ver, tá vendo? Para disponibilidade, desempenho e capacidade com provisão de serviços a um custo efetivo, ou seja, um custo que realmente precisa ser gasto. Gerenciar a implementação de mudança organizacional. Maximiza a probabilidade de sucesso da implementação de mudança organizacional sustentável, que a mudança é a mudança organizacional. Tudo bem? Então ele está falando do quê? A empresa está mudando, a empresa está com uma nova estratégia, a empresa foi adquirida, por aí vai. Sustentável em toda a empresa de forma rápida e com risco reduzido. Gerenciar mudanças. Trata de gerenciar todas as mudanças de uma forma controlada, incluindo mudanças de padrão e de manutenção de emergência, relacionadas ao quê? Processos de negócio, aplicativos e infraestrutura. Veja que não é uma mudança organizacional, tá? Você está mudando o quê? Aquilo que é executado, não é somente da organização. Gerenciar aceite e transição de mudanças. São 3, né? Vamos colocar aí processos muito bem relacionados. Aceita e produz formalmente novas soluções operacionais, incluindo planejamento de implementação, sistema e conversão de dados, testes de aceitação, comunicação, preparação de liberação, promoção para a produção de processos de negócio e serviços de TI novos e alterados, apoio inicial e operação, uma revisão pós-implementação. Uma coisa é você falar da gestão de mudanças. Tá mudando? Estou gerenciando. Estou vendo que a mudança está acontecendo, estou vendo que eu vou ter que criar um negócio novo e por aí vai. Gerenciar o aceite e transição já é diferente. A mudança aconteceu, você implementou, você criou e agora tu tens que fazer o quê? Ah, meu parceiro, bacana, você tem que transitar isso para a operação. Quando você fala dessa característica, é esse processo aqui, ó. Gerenciar aceite e transição de mudança. Gerenciar o conhecimento. Manter a disponibilidade de conhecimento relevante, atual, validade e confiável, validada e confiável, para apoiar todas as atividades de processo e facilitar a tomada de decisões. Lembrando, o conhecimento é o quê? O seu conhecimento é a informação contextualizada na sua organização. Gerenciar os ativos, o que são ativos? Tudo aquilo que é importante para a tua organização, não é? Isso são ativos. Tudo aquilo que é importante para a tua organização. Então, quando você fala sobre gerenciar ativos de TI, você vai falar do quê? Sobre gerenciar seus ativos através do ciclo de vida, para certificar que seu uso agrega valor a um custo ótimo, que eles permanecem operacionais, que eles estão fisicamente protegidos, e que aqueles ativos que são fundamentais para apoiar a capacidade de serviço são confiáveis e disponíveis. Tem a ver com gestão de segurança? Com certeza absoluta, mas aqui a minha ideia é o quê? É olhar para o ativo apenas. Gerenciar a configuração, define e mantém as descrições e os relacionamentos entre os principais recursos e capacidades necessárias
para a entrega de serviços apoiados pela tecnologia da informação, incluindo a coleta de informações de configuração, estabelecimento de linhas de base, verificação e auditoria de informações de configuração e atualização de repositório de configuração. Cara, tem uma relação íntima com CI/CD, Pacheco? CI/CD lá do DevOps? Tem. Tem uma configuração íntima com Git, que tem aparecido em provas de concurso público? Tem. Então fica ligado se aparecer no teu edital, tudo bem? Esses termos juntamente com o COBIT 5. Entregar, servir e suportar é o DSS, né? Temos aí o DSS 01, gerenciar as operações. Ele coordena e executa as atividades e procedimentos operacionais necessários para entregar serviços de TI internos e terceirizados, incluindo a execução de procedimentos operacionais padrão, pré-definidos e as atividades de monitoração necessárias. Não sei se vocês repararam, mas no APO você planejou, ok? No nosso BY você fez o quê? Tu construiu, você implementou, você comprou. Aqui é a hora de fazer o quê? Botar esse trem para funcionar, não é? Bacana, é isso aí. Então você vai trabalhar inicialmente o quê? Gerenciar suas operações. As operações por quê? Mano, tu já tá entregando, tu tá colocando isso aqui em produção. Entendeu como? Um cliente já tá usando esse negócio. Gerenciar requisições de serviços e incidentes. O que é um incidente? Um incidente é um evento que disponibiliza um serviço que temporariamente, 100% ou parcialmente, ok? Ou então, permanentemente. Então ele fornece o quê? Uma resposta em tempo oportuno. Gestão de incidente vai falar do quê? Desligou a luz, liga. Desligou a luz, liga. Entendeu? Eu tenho que recuperar aquele serviço de TI, aquele produto de TI. Tudo bem? Entendeu como é que é? E eficaz as requisições dos usuários e resolução de todos os tipos de incidentes. Veja o nosso gerenciar problemas. Você tem um incidente, tem alguma coisa que está causando aquele problema. A luz apagou uma vez, acende de volta. A luz apagou outra vez, acende de volta. A luz apagou outra vez, acende de volta. Tem um momento que você tem que ir atrás da causa, não é? Então, quando você fala das causas raízes, é gerência de problemas. Identifique e classifique os problemas e suas causas raízes e proporciona a resolução em tempo oportuno para prevenir incidentes recorrentes. Tipo de questão de prova muito característica, tá? É quando ele compara ITIL com COBIT. Porque o gerenciamento aqui de incidentes e o gerenciamento de problemas aqui tem a mesma característica no ITIL, tá? São dois processos que você tem lá também, tanto ITIL 3 quanto ITIL 4, ITIL V3 quanto ITIL 4, e tem a mesma característica em relação ao processo. DSS 04, gerenciar a continuidade. Estabelece e mantém um plano para permitir ao negócio e à ATI que possam responder a incidentes e a interrupções, a fim de que dar uma continuidade, continuar a operação dos processos de negócio críticos e serviços de TI, requisitos, e mantém a disponibilidade de informações em nível aceitável para a organização. Pacheco, ele pode fazer, afinal de contas, uma relação entre 15.999, 22.301 e esse processo? Pode. Bacana, você tá tomando nota de tudo isso, né? Você tá vendo o nível da aula que eu tô trazendo para vocês, né, meu parceiro? Beleza, então. DSS 05. Gerenciar os serviços de segurança. Protege informações da empresa para manter o nível de risco aceitável para a segurança da informação da empresa em conformidade com as políticas de segurança. Novamente, pode ser feita uma relação perfeita, tá? Com a 27.000, 27.000 e 27.002. Gerenciar os controles de processos de negócio. Define e mantém controles de processos de negócio adequados para assegurar que as informações relacionadas e processadas dentro da empresa ou de forma terceirizada satisfazem todas as exigências de controle das informações pertinentes, né? Perfeitamente, inclusive ele pode fazer sim relações, tudo bem? Com inclusive o SIBOC e o BABOC. E aqui nós entramos nos nossos processos, né? De monitorar, avaliar e medir. 601. Monitorar, avaliar e medir o desempenho e conformidade. Coleta, valida e avalia metas e métricas de processo de TI. Gente, é o domínio menos cobrado, tá? De processos de TI de negócio. Monitora se os processos estão operando conforme metas e métricas de conformidade acordados.
e fornece relatório, que isto é sistemático e ocorre em tempo oportuno. Monitorar, avaliar e medir agora o quê? Agora ele quer medir o que é o sistema de controle interno. Monitora e avalia continuamente o ambiente de controle, incluindo a autoavaliação e análise de avaliações independentes. Para quê? Justamente para o seu controle interno, né? Controle feito da organização para dentro da própria organização. Monitorar, avaliar e medir a conformidade com requisitos externos. Avalia se processos de TI e processos de negócio apoiados por TI estão em conformidade com leis, regulamentos e exigências contratuais.